Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos comentar sobre a banca Directa Concursos. E o objetivo, como é que a gente sempre faz aqui, eu vou mostrar uma prova para vocês, uma prova recente que aconteceu em Araçariguama no dia 10 de janeiro de 2021. Eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2021, 1º de fevereiro de 2021, e nós vamos comentar a prova. É claro que eu vou aprofundar um pouco mais na parte de legislação, que é a minha parte, e vou mostrar para vocês lá um pouco do pedagógico, de português, sem querer, nem ter essa audácia de explicar essa parte, tá? Mas o objetivo aqui é que você conheça a banca, porque se você for fazer um processo seletivo, se você for fazer um concurso da banca, você já vai estar mais preparado. É uma banca pequena, que realiza aí processos seletivos, muitos processos seletivos, realiza alguns concursos em cidades de porte menor, assim, de população, né? Então, é uma banca, mas fez a prova ali, não comprometeu, assim, não é uma prova que nem uma VUNESP, mas não comprometeu, né? Teve uma questão anulada, mas eu achei a prova até de uma qualidade boa para um processo seletivo. Deixa eu colocar eu aqui no alto, tá? Né? Para não atrapalhar a prova aqui, senão eu vou ficar em cima das questões. Eu quero começar pela questão de legislação, tá? Depois eu retorno. Aliás, eu faço isso na prova, eu não começo a prova pela, por português, pela questão número 1. Eu começo sempre a prova, e isso é uma dica para vocês, por aquilo que você está mais seguro. Então, se você está mais seguro em legislação, começa por legislação da educação. Se você está mais seguro de legislação municipal, começa por legislação municipal. E aqui eu quero mostrar uma questão, que é a questão número 16, que falava sobre LDB, né? Então, a Lei 9394 de 1996, que tem aula no meu canal, e a primeira pergunta, né, da questão 16 dizia assim, artigo 26, os currículos de educação infantil, ensino fundamental e médio deve ter a base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada diversificada exigidas pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Leia o parágrafo 4 e assinale a alternativa incorreta, gente. Olha aqui, ó. Eu estou muito acostumado com as bancas que colocam incorreta grande, em negrito, e a banca Directa não faz isso. Então você precisa estar muito atento. Por quê? Né? Isso pode fazer com que você erre a questão. Parágrafo 4. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas, etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes. Veja, era incorreta. E aí, indígenas, europeias, africanas estão corretas, certo? E aí o que não é asiáticas, né? Letra D. Gente, era incorreta. E eu estou falando isso, gente, porque mesmo as pessoas que têm muito acúmulo de leitura de lei e tal, às vezes pode errar, né? Às vezes pode errar. Isso, nessa prova eu dei umas bobeadas, porque eu fiz a prova muito rápido. Aqui o gabarito é letra D, né? Preste atenção que é incorreta. Eu fiz a prova muito rápido. Eu fiquei em primeiro lugar na área de informática, né? O 4º ano que eu fico em primeiro lugar, mas isso também, às vezes, o excesso de confiança, você está ali, por quê? Eu não foquei na prova, então tem que focar. Por exemplo, eu não peguei a LDB na semana da prova e fiz aquela leitura ali, né? Isso é importante, mesmo para as pessoas que acham que já sabem tudo, tá? Se você não estiver focado, a tendência é você cometer erros. E, por exemplo, legislação municipal de Araçariguama, eu preparei as aulas na semana. Então, o fato de preparar a aula acabou fazendo com que eu estudasse e eu gabaritei legislação municipal. Mas a legislação da educação eu tive uns errinhos ali de bobeira, né? Questão 17. Leia o artigo 27, marque verdadeiro e falso e assinale a alternativa correta. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes.
E aí fala aqui, né? Ó, difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos do cidadão, respeito ao bem comum e à ordem democrática. Ok, tá tudo certinho aqui, né? Então é verdadeiro, você devia marcar aqui verdadeiro, e eu sempre recomendo, vai marcando, né? Coloca o verdadeiro, depois você vai ver se tem alguma alternativa que se encaixa, tá? Não faz o contrário. Marca verdadeiro aqui. Opa, tem verdadeiro aqui, eu tenho certeza que essa é verdadeira, então eu já eliminaria a B de cara, certo? Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, ok, verdade, então já tenho duas verdades, já eliminaria a. Orientação para o trabalho, verdade, já tenho três verdades, eliminaria também já alguma questão aqui a ser. Portanto, gente, promoção do desporto educacional, certo? E apoio às práticas desportivas formais está errado, é falso. Então, olha só, por um detalhe, né, aqui. Então, olha aqui, letra D, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Olha aqui, gente, gabarito letra D. Aqui trocou uma palavrinha nessa aqui, ó, né? E aí acabou sendo a questão falsa. Então, olha o detalhe, foi detalhe aqui, tá, gente? Detalhe. Então é importante. Lembra que eu falo muito nas minhas aulas dos incisos, né? Então veja, é uma banca que trabalha com verdadeiro e falso aqui, que trabalha com incorreta, então você tem que estar muito atento a isso. Aí vamos aqui para a questão 18, artigo 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias para adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente. Então, vamos lá de novo. Inciso 1. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas, e 3, adequação da natureza do trabalho na zona rural. Veja, as três, gente, aqui, ó, falam coisas coerentes, corretas sobre a questão do ensino para a população rural. Então, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas àquela realidade, aquelas condições, a gente sempre fala isso nas aulas, né? Então, você não pode, o teu currículo não pode estar desassociado da vida do aluno, do mundo em que ele vive, né? Organização escolar própria, porque isso fala lá na lei, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas, eu até cito por exemplo, as populações ribeirinhas do Amazonas, que tem aquele alagamento lá, né, natural ali, que ocorre e que eventualmente causa problemas ali e tem que ser adequado às cheias dos rios, né? E adequação do trabalho na zona rural. Portanto, gente, gabarito letra A, 1, 2 e 3. Veja, também é isso que eu falo, os incisos caem bastante, lembra? Nas minhas aulas eu insisto muito nisso. E caiu aqui o artigo 28. Agora, gente, vamos falar das questões 19 e 20, que estão baseadas no quê? No ECA. Então, o que é importante, gente, em legislação, você saber? Constituição, parte da educação, artigo 205 a 214, né? ECA e LDB. Né? ECA, principalmente a parte da educação, e que tem lá, por exemplo, o artigo 54. Ó, não está previsto no artigo 54 o que se afirma em é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, tá? Então, veja, não está previsto, não é que está previsto, é o que não está previsto. E o que não está previsto é o que? A oferta de ensino regular noturno
adequado às condições do adolescente trabalhador? Não, isso está previsto. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio? Não, isso está previsto. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade? Não, isso não está previsto. Está errado, né? Então aqui, ó, atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Portanto, a letra C é o nosso gabarito. Olha, outra armadilha da banca aqui, ó. Então, se você leu rápido, não prestou atenção, né? Não viu esse não está previsto aqui, ó. Aí, bobeou, perdeu a questão. Letra C, tinha que estar atento aqui, ó. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inclusive, nas minhas aulas eu falo, né? A UECA ainda usa o termo portadores de deficiência. Hoje se usa pessoa com deficiência. Então, o gabarito aqui, gente, é letra C. Olha, então você percebeu que é uma prova onde você tem que estar bastante atento nesses detalhes. Incorreta, não está previsto, para você não cometer erros bobos, tá? Questão número 20, tá? Questão número 20, vamos falar dela aqui. De acordo com o artigo 83, para uma criança ou adolescente menor de 16 anos viajar para fora da comarca e desacompanhada dos pais responsáveis, precisa. Eu tenho vídeo aqui comentando essa situação, né, do artigo 83, artigo 84 do ECA. Se você for lá no meu canal, você vai achar. Então, digita lá, professor Fabinácio, aí você vai ver lá, artigo 83, ECA, artigo 83, 84. Então, o adolescente de 16 anos, que ele vai viajar para fora da comarca, né? Comarca o que é? É fora ali daquelas cidades próximas, né? Cidades contíguas ali, cidades limítrofes. Então, não é que ele vai de Araçariguama para São Roque, ele vai precisar, não, né? São cidades que tem ali contíguas, né? Então, não precisa. Agora, ele vai para fora, vai lá para o Maranhão, por exemplo. Aí ele precisa do quê? De uma carta de autorização dos pais ou responsáveis, de autorização judicial, cópia dos documentos dos pais ou responsáveis ou documentos originais dos pais e responsáveis e passagem especial. Então, se você marcou aí letra B, autorização judicial, marcou correto e é isso mesmo. Aí, quando é fora da comarca, precisa de uma autorização judicial, questão número 20, tá? Legislação municipal de Araçariguama. Então, a questão 21 é baseada na Lei 710, de 28 de maio de 2015, Plano Municipal de Educação de Araçariguama. Eu fiz aí uma aula bem rápido para falar disso, né? E diz lá, de acordo com o artigo 4, a tarefa da divulgação do plano de educação para que a sociedade tome conhecimento e acompanhe a sua educação é de responsabilidade. E eu comentei isso no vídeo. É de responsabilidade de quem? Dos professores, da Secretaria de Educação, dos poderes legislativo e executivo ou do governo estadual? Quem é a responsabilidade? Dos poderes legislativo e executivo. Portanto, gente, letra C. Questão número 21, letra C. Uma questão tranquila para quem, né, pegou o plano ali, leu, né, não tinha grandes dificuldades, a lei é curtinha, tem mais os anexos que são grandes. Então vamos ver aqui, ó, essa questão aqui, gente, o que aconteceu? Ela foi anulada, questão 22, tá? Então a questão 22, ela teve um problema, certo? Ali, uma falha, né? E ela acabou sendo anulada. Por quê? Por erro. Quando acontece isso, a questão tem lá uma coisa que não ficou tão clara na lei, ou na lei não estava de acordo o gabarito, e aí não tinha um gabarito correto, portanto, essa questão foi anulada, certo? Então, gente, não dá nem para a gente comentar porque ela está, né, prejudicada aqui. Questão 23, artigo 14, a experiência docente mínima, pré-requisito exigido para o exercício profissional de cargos em comissão será A, de 2 anos,
e é adquirido somente no Sistema Municipal de Ensino, de 2 anos é adquirido no Sistema Municipal Municipal ou Estadual de Ensino, de 3 anos e é adquirido somente no Sistema Municipal de Ensino, e de 3 anos e é adquirido no Sistema Municipal ou Estadual de Ensino. Gabarito letra D. Essa eu comento lá no meu canal, quando eu dei a aula, falei, presta atenção, porque as bancas, gente, quando elas vão perguntar sobre lei, elas gostam de perguntar sobre jornada, elas gostam de perguntar isso de prazo, quantos anos, né? Quanto tempo é estágio probatório, qual a idade para entrar na pré-escola. São perguntas que trabalham com números ali sempre. Então, quando você for estudar, preste muito atenção nisso. Olha aqui o que eu falei, ó. Questão 24. O que é a questão? Aqui o gabarito é letra D, tá, gente? Questão 23, letra D. Olha a questão 24. O que a questão 24 fala? De jornada de trabalho. Quando você for fazer uma prova, gente, e tiver no edital a lei, né, do magistério, essas coisas lá, do plano de carreira, e falar de jornada de trabalho, você tem que estar muito atento. Eu comentei isso no meu vídeo. Ó. Artigo 29 discorre que os ocupantes, né, de cargos docentes com jornada de 30 horas semanais deverão cumpri-las da seguinte forma. E aí colocou as alternativas para você. 25 horas de trabalho com alunos, 3 de hora de atividade e 2 em local de livre escolha, destinados a docentes que atuam no ensino fundamental. A letra B, 25 horas de trabalhos com alunos na sala de aula, 2 horas de atividades e 3 locais de livre escolha destinados a docentes que atuam no ensino fundamental. 25 horas de trabalhos com alunos na sala de aula, 4 horas de atividades e 1 hora local de livre escolha destinados a docentes que atuam no ensino fundamental, e 25 horas de trabalho, 1 hora de atividade e 4 em local de livre escolha destinados a docentes que atuam no ensino fundamental. Gente, gabarito aqui, ó, tranquilo, letra B, 25 horas, né? 2 horas de horas atividades e 3 em local de livre escolha. Na aula que eu dei, gente, eu falei isso, gente, falei, olha, presta atenção, que a banca vai querer te enganar, a banca vai colocar lá 25, né, 4, 1, 3, né, vai colocar 30 horas, enfim. Então, é isso que as bancas fazem, elas mudam alguma coisinha. Veja aqui, ó, que aqui em cima, olha o golpe aqui, né? Ela inverte, ó, 3 horas de atividades e 2 horas. E olha aqui, ó, 2 horas e 3 horas. Tá? Aqui colocou 4 e 1, aqui 1 e 4, deu aquela invertida. Então, gabarito letra B. Então, quando você for estudar, você tem que estar atento. Jornada cai muito, tá? Quando fala de horas, tempo que você tem que cumprir, enfim, você tem que estar atento para você não errar essa questão. Questão 25. De acordo com o artigo 35, as horas atividades serão cumpridas. Olha aqui, outra pergunta aqui, ó. Na escola, individualmente, em horário constante, na proposta pedagógica da escola e organizada pela própria unidade escolar. Letra B, na escola, em conjunto com seus pares, em horário constante, na proposta pedagógica da escola e organizada pela própria unidade escolar. Veja, já vou falar para vocês que esse é o gabarito. Ó. Na escola, em conjunto com seus pares, em horário constante na proposta pedagógica da escola e organizada pela própria unidade escolar. Esse é o gabarito. Aí a C vem na escola individualmente em horário constante na proposta pedagógica da escola e organizada pelo próprio docente, não é, né? Na escola em conjunto com seus pares em horário constam proposta pedagógica da escola e organizada pelo docente. Não é organizada pelo docente, né? É organizada pela unidade escolar. Letra B, gabarito. Tranquilo, se você presta atenção no que eles perguntam aqui, tá vendo? Presta atenção, né? Aqui não, individualmente não é, certo? Hora atividade é em conjunto com os pares, né? E organizados pela própria unidade escolar. E isso é tranquilo. Eu vou deixar as de informática para depois, porque, né, é bem específico, e vou para as outras questões aqui. Ó. Vou comentar agora as questões de pedagogia, rapidamente aqui para vocês, tá? Então vou aqui
conhecimentos gerais do município e atualidades, e depois eu vou voltando aqui. Então, perguntou, atualidade, Jogos Olímpicos de 2020 seriam realizados no Japão. Porém, o evento foi adiado devido a tema mais falado, né? Mais falado do mundo aqui é a pandemia de coronavírus. Então, essa aqui, né, gente, não é a epidemia do ebola, não é atraso nas construções de ginásio, não é ameaça de ataque terrorista. Essa banca facilitou muito, deu uma que essa foi de graça, né? Falou, faz. E aí, foi uma questão bem fácil, assim, porque não se fala de outra coisa a não ser da pandemia. E aqui, ó, tem direito ao auxílio emergencial concedido pelo governo federal aos trabalhadores acima de 18 anos da seguinte categoria, exceto, olha aqui, ó, isso que tem que ter cuidado, gente, no exceto, tá? Olha aqui, informais? Não, os informais têm direito, certo? Autônomos? Não, os autônomos tem direito também, né? Os microempreendedor individual, ele tem direito. E os servidores públicos têm direito ao auxílio emergencial? Não. E o que ele queria? Os que não têm. Olha aqui, exceto, tá? Então, servidores públicos, certo? Porque eles recebem salário, né? E aí não tinha necessidade do auxílio emergencial. Tema também atual, muito falado, né? Muito comentado, e as pessoas precisavam aí ter uma atenção para não bobear aí no microempreendedor individual, né? Que esses foram prejudicados também, os autônomos, enfim. E aí os servidores públicos não entram no auxílio emergencial. Questão número 8. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, rejeitou em abril de 2020 o pedido do senador Flávio Bolsonaro para suspender as investigações sobre a suposta Operação Lava Jato, mesadinha, rachadinha, mensalinha. Aqui, né, também amplamente noticiado aí o problema do senador Flávio Bolsonaro com a questão da rachadinha, né, que é aquela divisão lá de recursos, né, de salários de assessores, enfim, prática que é ilegal. Então, também muito noticiada e muito comentada na mídia, né? Então, questão também tranquila, letra C de gabarito. Questão número 9. Em novembro de 2019, o ator Leonardo DiCaprio foi acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de afundar um navio petroleiro no Nordeste, financiar queimadas criminosas na Amazônia, divulgar fake news sobre a Lava Jato, divulgar fotos do presidente sem autorização. Essa também teve ali uma polêmica, né, porque envolveu o presidente Jair Bolsonaro e o famoso ator Leonardo DiCaprio, e era sobre a questão da Amazônia, financiar queimadas criminosas na Amazônia. O presidente acusou o Leonardo DiCaprio disso. Então isso aí deu uma polêmica danada, enfim. Também vocês perceberam que a atualidade aqui pegou aquelas coisas que foram muito faladas. Talvez essa foi a menos falada, né? Mas foram coisas bastante faladas. E a questão número 10, isso eu falei na minha aula, né? Apesar de ter sido fundado em 6 de dezembro, o aniversário de Araçariguama é comemorado foi fundado em 6 de dezembro, mas a emancipação de Araçariguama ocorreu no dia 19 de maio. E eu comentei isso na minha aula. Então, vocês perceberam que a banca direta, perguntas muito objetivas, simples, né? Então, tranquilas, né? Perguntas curtas para processo seletivo, certo? Vamos ver aqui os conhecimentos pedagógicos. Ó, no livro 10 competências para ensinar, tem no meu canal lá 2 aulas gravadas, Felipe Perrenot apresenta uma lista aqui, gente, ó, de competências necessárias aos professores para ensinar com base na teoria. Assinale a alternativa incorreta. Olha aqui, a banca aqui colocou em caixa alta, letra maiúscula, né? Mas ela não teve esse padrão aí durante a prova. Então isso é um ponto negativo. Por quê? Se coloca incorreta, caixa alta aí, tem que colocar em todo lugar, exceto, incorreta, né? Por quê, gente? Porque senão fica meio pegadinha pro candidato, tá? Então, o normal é as bancas colocarem assim, caixa alta, negrito, tá? E aqui é incorreta, né? A incorreta é organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar
a progressão das aprendizagens, conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação ou evitar, né, evitar os deveres e os dilemas éticos da profissão. Então, aqui no caso, a incorreta, gente, de acordo com os 10 competências para ensinar, é a letra D de dado, né? Evitar os deveres e os dilemas éticos da profissão. Não, nós não devemos evitar, né, os deveres da profissão, nem os seus dilemas éticos, tá? Então, devemos sim, né, enfrentar essas questões. Então, essa era a alternativa incorreta, tá? Então, também precisava estar atento. Olha aqui, ó, questão número 12, de novo pedindo a incorreta. O que eu faço sugestão? Escreva na prova aqui, ó, grifa isso, que ele quer a incorreta. E aqui falou uma pergunta clássica, né, que é da obra Teorias Psicogenéticas em Discussão, Lattaille apresenta as assertivas a seguir. E aí, né, esse autor ele fala do Piaget, do Vygotsky, do Vallon, e aí ele fala que na perspectiva da teoria de Piaget, de Lattaille aborda que discute a questão da afetividade e cognição em termos de desenvolvimento do juízo moral, lembrando que esse se desenvolve a partir das relações sociais que a criança estabelece com adultos e com outras crianças. Lembrando que nós queremos a incorreta. E aqui está a letra A, está corretíssima, tá? Sem nenhum problema aqui. O tema, letra B, o tema da afetividade ocupa lugar central na teoria de Vallon, tanto do ponto de vista da construção da pessoa, como da construção do conhecimento, aí também corretíssimo, né? Vallon fala muito da questão da afetividade, nenhum problema aqui, tranquilo também, nós estamos em busca da incorreta. Aí a letra C falou assim, para Vallon, a partir da afetividade desenvolve-se a vida irracional. Aí nós descobrimos a errada, né? Se a gente está falando, né, na letra B, que nós consideramos certa, que o tema da afetividade ocupa lugar central na teoria de Vallon, a C desmente a B, gente. Isso é outra coisa que você precisa estar atento. Ó. A C desmente a B. Se nós estamos em busca da correta, ou a B está incorreta, ou a C está incorreta, porque elas se contradizem, tá? E aí, basta conhecer um pouquinho de Vallon para saber que Vallon não desenvolveria, não falaria que a afetividade desenvolve a vida irracional. Então, a letra incorreta, letra C. Mas aqui a banca deu uma facilitada, que ela colocou duas alternativas aqui, uma que contradiz a outra. Então, outra coisa que você também precisa estar atento aí nessa dica. E a letra D, para Lattaille, a atividade emocional, ao mesmo tempo social e biológica, que faz a transição entre o estado orgânico e a etapa cognitiva do ser, a qual só pode ser atingida através da mediação cultural, isto é, social. Perfeito, tranquilo, e é isso mesmo. E aí você já pode até usar a letra A, B e a C como um resuminho para você anotar aí no seu caderno sobre esse tema que sempre aparece nas provas, tá? Aliás, esse livro é um clássico, né? Difícil, eu acho ele difícil, mas é um clássico. Questão 13 do livro A Organização do Currículo por Projetos. O conhecimento é um caleidoscópio do educador espanhol Fernando Hernández. Analise as assertivas a seguir, assinalando, quase não sai agora, a falsa, ó, aqui novamente, caixa alta, falsa. Ele quer a falsa, gente. Então, um projeto gera situações de aprendizagem ao mesmo tempo hipotéticas e únicas. Pronto. Já não precisamos nem ir adiante aqui, né? Já achamos a falsa. Um projeto vai gerar situações de aprendizagem ao mesmo tempo hipotéticas e únicas. E únicas não, né, gente? Então, aqui a gente já matou a questão, já achamos a falsa. Porque a B está correta, né? A organização de projetos se constitui como a construção de uma prática pedagógica centrada na formação dos alunos, correto? Um projeto situa-se como uma proposta de intervenção pedagógica que dá atividade de aprender um sentido novo, nos quais as necessidades de aprendizagem
na tentativa de se resolver situações problemáticas, ok. A pedagogia de projetos visa a ressignificação do espaço escolar, transformando em um espaço vivo de interações aberto ao real e às suas múltiplas dimensões. Perfeito, correto. A B, a C e a D, a B corretíssimo com a questão do currículo por projetos. E eu falo isso, gente, isso aqui é importante. Ó, se você quiser fazer um resuminho, né, currículo por projeto, ó, uma questão que já dá. São 3 afirmações verdadeiras. A falsa é essa aqui, tá? Por quê? Se você vai entendendo, começa a fazer muita prova, vai entendendo ali o pensamento dos autores e tal, você vai saber que identificar rápido a falsa, mesmo se você não fizer aquela leitura total do livro, né? Mas é importante que você leia sempre que possível as obras. Mas se você entender pelo menos, né, o DNA do pensamento do autor, já ajuda bastante. Vamos ver aqui, ó, questão 14. Pode-se identificar 4 fases distintas na realização de um projeto de aprendizagem. Assinale a alternativa incorreta, gente. Incorreta, tá? Então, as 4 fases distintas na realização de um projeto de aprendizagem. A, intenção. B, preparação. C, execução. E a incorreta é a D, finalização. Tá, gente? Gabarito, letra D seria a incorreta. Quando a gente fala de projeto, né, intenção, preparação, execução, estão corretas. E a D, finalização, seria a alternativa incorreta. E a questão 15, que é do Edgar Morin, apresentou 7 saberes necessários para a educação do futuro. Dos listados abaixo está errado. Tá? Então tem lá no meu canal também 2 aulas do Edgar Morin. E aí, qual que está errado aí na questão número 15? Edgar Morin fala do erro e realidade, o conhecimento pertinente, identidade terrena e enfrentar as incertezas. Edgar Morin fala do conhecimento pertinente, fala da identidade terrena, fala de enfrentar as incertezas, mas essa aqui, erro e realidade, isso não está de acordo com a obra de Edgar Morin. Então, gabarito, letra A, tá? Tranquilo também, gente. Então, vocês viram aqui que a banca, aqui na pedagogia até teve umas perguntas um pouquinho mais difíceis. Agora eu vou falar aqui para vocês de português rapidamente. Ó, olha aqui, uma tirinha, né? Clássico ali, ó. Camila, vamos apostar a corrida até a Fê. Claro, e aqui ficou muito ruim de ler, né? Dá para saber se é um acento circunflexo, se é um acento agudo. Ficou meio embaçado, mas tudo bem, né? Dinho, espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro, né? Aqui talvez a impressão da prova pecou um pouco, não ficou tão nítido assim. E aí vem aqui, ó, questão número 1. Só vou comentar aqui rapidamente para vocês verem, né, que é bastante gramática. Então, quando você for fazer uma prova da Directa, pensa que você vai ter que, né, estudar bastante gramática, porque é uma banca que cobra muito isso. Conceitos básicos, né, uso da vírgula, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto. Eu, por exemplo, não gosto muito disso, né? Verbo, classificação de verbo. Eu gosto mais do estilo VUNESP, que pergunta, traz um texto, pergunta sentido figurado, pergunta crase, né? Esse é o estilo da VUNESP. Pergunta pronome. Aqui não, é muito essa coisa ali do, né, do sujeito, verbo, complemento nominal, objeto direto e indireto. Já são temas que eu não gosto muito e foca muito na gramática aqui, tá? Interpretação de texto aqui não teve, tá? O que, a não ser nessa frase aqui, mas usando também a questão da gramática. O que justifica o uso da vírgula na fala de Armandinho no primeiro quadrinho? A letra A de sujeito e verbo podem ser separados por vírgula. Essa você já descartaria de cara, né? Não pode, tá? Então, trata-se de um vocativo e não de sujeito, portanto, a vírgula está correta e realmente é. Camilo, vamos apostar a corrida. Então, aqui se trata de vocativo. Letra B, né? Aqui na C falou que faz uma pausa para lembrar o que queria falar e mostra o cansaço de Armandinho ao falar com Camilo. Nada disso, é realmente aqui de vocativo.
Questão número 2, aqui falou de reagente, né? Se você não soubesse isso, ia complicar um pouco. Dois pontos. Sábado iremos à palestra. É considerado um termo reagente. Sábado iremos e a palestra. Então aqui no caso o termo reagente é a letra B, né, de bola. É aquilo que eu falei, é gramática, né, gente? Então você tem que estudar lá o que é um termo reagente, né? Estudar sobre a vírgula, uso da vírgula, sujeito, predicado, eles adoram esses temas. Aqui na questão número 3, caiu em prefiro você a seu irmão. O verbo é classificado como classificação de verbos, né? E aqui não é um verbo intransitivo, ele não é só transitivo direto e indireto, esse verbo ele é transitivo direto e indireto, neste caso aí, que está sendo usado tanto na sua forma direta quanto indireta, aqui, né? Transitivo direto e indireto. Então, gente, aí é isso, tem que estudar, né? A transitividade dos verbos, né? Também você tem que saber isso aí tudo. Questão número 4, assinale a alternativa que não apresenta complemento nominal, né? Aí fala, minha mãe gosta de música clássica, tenho repulsa a você, não tenho a vontade de te ver, Mariana tem orgulho das próprias conquistas, aqui o gabarito da banca, letra A, né? Onde não tem complemento nominal. Minha mãe gosta de música clássica, seria a alternativa que não apresenta complemento nominal, tá? Então, gente, são os temas que você tem que estar atento aí. A questão número 5, novamente aqui sobre objeto direto, indireto, complemento nominal. E aqui pergunta assim, votamos favoravelmente aos seus projetos. O termo de destaque é classificado como, aqui é complemento nominal. Aos seus projetos é complemento nominal, né? Aqui na questão número 5, gabarito, letra D. Gente, então, só para vocês conhecerem, né, aqui a prova de informática, rapidamente. Aqui ele buscou temas tranquilos, né? Falou aqui sobre o Access, né? Que é, na questão 26, é uma ferramenta de gerenciamento de textos, não. Planilhas eletrônicas, também não, né? Bancos de dados, apresentação multimídia, não. Banco de dados, sim, né? O Access é uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados, gabarito, letra D. Aqui, questão 27, né? Perguntou sobre rede sem fio da atualidade e perguntou o protocolo de segurança da rede Wi-Fi, tá, gente? Então, questão 27, perguntou o protocolo da rede Wi-Fi e aqui seria a letra B de bola, WPA, tá? Também tranquilo, né? Não teria tanta dificuldade assim, mas, né, é uma questão que precisaria ali ter esse conhecimento técnico para você descobrir. FTP, protocolo de transmissão, aqui são as cases da internet, né, HTTP, www, e aqui a segurança seria WPA, certo? Questão número 28, aqui pergunta os softwares de navegação na internet da atualidade assinarem a alternativa que contém o correto navegador com todas as características a seguir. Gratuito, fornecido pela Microsoft, lançado em meados de 2015 e sucessor do Internet Explorer. Aí nós estamos, o Firefox não é, porque o Firefox não é, né, não tem essas, não é da Microsoft, o Chrome é do Google, né, o Safari ali é um sistema que tem no iPhone, tem outros também. E aí, o que é da Microsoft é o Edge, né? Então, certo? Letra gabarito 28, letra A. 29 aqui, aí uma pergunta sobre o Office 2013, e aí pergunta aqui, assinale a alternativa correta. A partir do Word não é possível gerar um arquivo PDF, tá? O PowerPoint gera arquivos exclusivamente do tipo PPT e PPTX, não é possível inserir e executar
edição básica de imagens no Excel, aí fala, somente uma alternativa correta, duas, há três. Nesse caso, nenhuma das afirmações é correta. Letra D, né? Você pode gerar arquivo PDF pelo Word, o PowerPoint gera arquivos não só PPT e PPTX, né? Gera vários arquivos lá, e é possível sim inserir e executar imagens no Excel, tá? A questão número 30 falava que, considerando Microsoft Windows em sua configuração padrão, são consideradas boas práticas de segurança da informação, exceto aí, aqui número 30 seria gabarito letra C, evitar atualizações do sistema operacional, tá? Então, nas boas práticas de segurança, utilizar um software antivírus e manter atualizado ok, utilizar um sistema de firewall, né, mantê-lo atualizado, né, também, né, que impede aí, seria na tradução tipo cortina de fogo, né, uma coisa assim, muro de fogo, né, algo assim. Isso também impede ali. Não executar, abrir arquivos de origem suspeita, isso é uma boa prática de segurança, o que, né, não é uma boa prática de segurança, seria evitar atualizações do sistema operacional, né? Exceto essa, tá? Então essa seria o exceto, letra C, e aí seria a alternativa correta. Gente, então o objetivo era mostrar aqui a prova, né? Falei de todos os tópicos aí, alertar os candidatos, né? Que quando a gente tem, no meu caso eu já fiz processo seletivo de Araçariguama, já estou no 4º ano seguido. E claro, informática não tem tantos concorrentes, mas no primeiro eu fui muito bem, acabei ali tendo a maior nota da prova em geral, mas depois você vai relaxando, é isso que eu falo, você começa a não focar, você fica muito autoconfiante, e ter confiança é bom, mas você precisa ter foco na prova. Quando você vai para a prova sem aquele foco, sem você estudar, sem você dedicar num processo seletivo ali, pelo menos ali as 4 semanas anteriores, você dá uma boa lida ali nas leis, dá aquela estudada caprichada, não precisa ser tão exagerada, né? Porque o processo seletivo ele é mais simples, mas você precisa focar um pouquinho se o seu objetivo é passar e passar bem. Quando você vai muito relaxado para a prova, a tendência é você cometer erros, você não olhar os excetos, você não olhar o incorreta, você querer fazer a prova muito rápido, né? Você está ali, né? Vou ver, né? Ou você está muito desanimado, se der deu, também não é bom, muito desânimo, né? Nem muito ânimo. O bom é foco. Você está ali focado, pegou a LDB, leu, pegou o ECA, leu, pegou a lei de Araçariguama ou do município que você vai fazer e leu. Isso é importante, tá? Então, de toda a prova eu tiro uma lição. Mesmo quando eu passo, mesmo quando eu fico ali em primeiro, eu olho os meus erros e aprendo com eles. Toda vez que a gente erra, a gente aprende, fala, fui muito desfocado, fui muito confiante, né, deixei, né, meus resultados anteriores me deixarem assim, vamos dizer assim, com aquela, vou lá, tudo bem, né, já fiquei 3 vezes em primeiro, né, mesmo que seja inconsciente, eu não estou falando que eu estava consciente disso, mas percebe como às vezes a gente inconscientemente a gente vai com aquele, acho que o que eu sei dá para passar, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes seu objetivo é realmente conquistar aquela vaga, você precisa trabalhar naquele lugar, por causa de horário, por uma série de questões, né, como é o meu caso, e aí você perde a oportunidade por uma bobagem, tá? Então, esse é meu conselho, certo? Eu vou deixar um link aí para quem quiser contribuir com o canal, para quem assistiu até o fim, quiser contribuir, tudo bem? Se você quiser ajudar o canal, a gente precisa melhorar algumas coisas, né? De imagem, de vídeo, enfim. Então, se você puder ajudar esse trabalho, vai deixar o link aí à disposição. Muito obrigado e até uma próxima.